Fala pessoal, tudo bem? Vamos trazer mais um conhecimento aqui para vocês. A diferença de Quimbanda com Q, Quimbanda com K. Muita gente não tem noção. Alguns acham que é a mesma coisa e pode ser, depende de como você leva a Quimbanda. Vamos falar da Quimbanda com K. Quimbanda com K é uma Quimbanda africana, que significa o curador, a cura. Então, o Quimbanda, antigamente, era o cara que fazia a Umbanda. O Quimbanda era o feiticeiro, era o sacerdote, era o curador, né? Então, o Quimbanda, ele é o feiticeiro, ele é aquele que traz a cura, Quimbanda. Dentro do Brasil, a Quimbanda, esse Quimbanda africano, que também é um culto ali da esquerda de Angola, esse Quimbanda, esse culto ele vem para o Brasil e ele vai abraçar, obviamente, a cultura brasileira, da macumba carioca, do culto a Exu, do culto a Exu e Pombogira. Então, quando chega no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, essa Quimbanda, ela acaba se tornando um culto para Exu e Pombogira. Óbvio que isso eu explico muito mais a fundo no meu curso de Quimbanda, mas vamos lá. Então essa Quimbanda chega no Brasil e a gente sabe que religiões, elas são muito regionais. Então uma Quimbanda, o Quimbanda África, chega no Brasil e se torna um culto. Esse culto ele vai ser abraçado pelos Exus, por Pombogira e por espíritos, porque dentro dessa época já estava tendo a Umbanda. Então houve uma organização da Umbanda, ficou com uma parte, a Quimbanda com outra parte. Bom, essa Quimbanda com K, ela está muito mais ligada ao culto africano de Angola. Quando a gente fala de culto de Exu e Pombogira, o brasileiro, ele tira esse K e coloca o Q, que se torna Quimbanda, que se torna um culto totalmente brasileiro, com algumas influências do candomblé Angola, com influências do indígena, com influências da própria Umbanda, do catolicismo, da Goécia, da pagelança. Então tem um pouco de influência, né? Um pouquinho de cada dentro de um só culto, né? Basta você olhar para a Quimbanda, você vai ver banhos de ervas, você vai ver rituais afro-indígenas, você vai ver rituais com algumas quimbandas até mesmo ligado à Goécia, à macumba carioca e etc. Tá? Então os antigos tiram aquele K e colocam o Q, que é uma quimbanda brasileira. Tá? Não vai ter aquele culto de quimbanda lá de trás, lá de Angola, lá da África, não passa a não existir mais em território brasileiro. Com o passar dos anos, algumas pessoas buscaram resgatar essa Quimbanda com K, levando até como nome colocando algumas vertentes em cima desse nome, Congo, Angola e etc. Não conheço, não faço parte dessas vertentes, mas um pouco que eu entendo foi isso. Então, dentro desse resgate, eles buscaram mais um culto ligado à ancestralidade. Enquanto a Quimbanda, com que ela continua com o seu culto muito ligado a Exu, a Pombogira, a feitiçaria, a Exu maioral. Então ela é um culto um pouco mais agressivo no termo de espiritualidade. Enquanto o povo que foi com a Quimbanda com K, eles vão buscar mais o culto à ancestralidade. Tá? Porém a Quimbanda com Q, ela também tem ali o culto de ancestralidade, porque nós temos alguns espíritos que são os nossos ancestrais, não são todos, tá? Dentro dessa Quimbanda, que é a minha com que, a gente não é baseado 100% em ancestralidade, a gente vai acessar vários reinos, vários povos e vários espíritos. Então, dentro de uma concepção de hoje em dia, as diferenças são essas, tá? E essa Quimbanda com K também, obviamente, vai cultuar Exu e Pombogira, claro, com os seus fundamentos, mas buscam mais um resgate de Angola, do Congo, do povo Bantu. Então, essas são as diferenças. Um pouco das diferenças, poderia ficar aqui uma hora falando, tá? Eu falo muito disso no meu curso,
mas eu creio que com essa noção vocês vão entender um pouco dessa diferença de nome, e quem não conhece vai ser a mesma coisa, falar com Q e falar com K, tá bom? Isso é mais uma questão aí de história, de estudo sobre as diferenças, e a gente tendo uma visão de hoje em dia, essas são as diferenças. Axé.